O estudo da história e seus desdobramentos ao longo do tempo. Uma das matérias que mais geram discussões é a da história. Grande parte dos estudantes a considera monótona e que o passado não tem nada a ver com o que se passa no presente. E talvez hajam razões para eles pensarem assim. Por muito tempo a disciplina foi tratada de forma secundária. Só os personagens heróicos eram valorizados. Não se fazia nenhuma relação com a realidade do aluno. Mas o passado está muito ligado ao nosso dia a dia, com a nossa forma como entendemos nossos desafios e o mundo que nos cerca. O nosso cotidiano só faz sentido quando conhecemos um pouco de história. E conhecê-la não significa saber com detalhes as datas, os nomes importantes, mas sim reconhecendo que estamos ligados ao passado, aos caminhos trilhados por diferentes seres humanos ao longo do tempo. Ademais, a história envolve a discussão de como o passado foi construído, as diferentes versões. Discussão essa que nos ajuda a construir nosso próprio futuro e nossa sociedade. O conhecimento aumenta a partir de perguntas que fazemos na tentativa de entendermos o mundo atual. Outro aspecto interessante no estudo da história é o fato de que a trajetória individual só pode ser compreendida a partir do contexto que elas vivem. À medida que aumenta a nossa compreensão, percebemos que estamos ligados direto ou indiretamente às sociedades que podem estar distantes no tempo. Ou seja, o estudo dos povos que viveram séculos atrás é tão importante quanto a compreensão do passado de sua cidade e de sua família. E tem se diversificado os profissionais dedicados de forma integral ao estudo da história, tratando de temas variados, pois são muitas as vertentes que podem ser estudadas pelos historiadores. Atualmente, há muitos professores nos diferentes níveis de ensino, nas pesquisas acadêmicas, nas universidades, que colaboram na produção de obras, que muitas vezes oferecem novos caminhos para a interpretação do passado. Outros se dedicam a atividades de preservação do patrimônio histórico, em museus, arquivos públicos, bibliotecas, além de empresas particulares que têm contratado historiadores para descobrir as origens da empresa. No Brasil, tem aumentado o número de arquivos públicos que disponibilizam material para a população, seja de forma física ou virtual. Outra opção são as organizações eclesiásticas, as igrejas, que possuem profissionais, produtores e mantenedores de material histórico. Portanto, tem aumentado consideravelmente o leque de opções para os historiadores. A história pode ser usada de maneira positiva ou negativa, e isso depende de como ela é interpretada. Por exemplo, existem pessoas que negam a existência do Holocausto nazista, com a explicação de que os fatos foram construídos historicamente pelos vencedores da Segunda Guerra. O fascismo no Brasil, atualmente, é negado com a mesma justificativa, e foi uma coisa inventada. As afirmações como essas são muito perigosas, já que não se justificam diante de evidências históricas e são motivadas por um sentimento de antissemitismo, ou antidemocrático, ainda presente. O estudioso precisa estar atento às diferentes interpretações históricas. Os contextos produzidos devem se tornar objeto de estudo dos pesquisadores, pois eles representam a perspectiva de um indivíduo ou grupo com relação ao passado. As análises mostram como os historiadores podem estar sujeitos aos problemas de seu tempo, além de colaborar na busca por uma perspectiva menos ingênua do passado, desenvolvendo uma autocrítica constante. Há diferentes conceituações para o termo história.
Para o escritor Aurélio Buarque de Holanda, a história é a narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular, e da vida da humanidade em geral. O historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda define como estudo do que fizeram os homens do passado, da mesma maneira pela qual viviam e das ideias que tinham. Portanto, os historiadores atuais, as fontes históricas, também chamadas de documentos, registros e vestígios, são tudo que é produzido por seres humanos, em diferentes épocas e lugares do passado. Os documentos escritos ainda são os principais materiais de pesquisa utilizados pelos historiadores. No entanto, hoje em dia existem estudos que utilizam diferentes fontes, como relatos orais, obras de arte, mitos, entre outros, como os vestígios de ferramentas, tipos de construções ou quaisquer objetos do cotidiano. Outra forma de conhecer o passado são as fontes orais. Através de contos, fábulas e lendas, se pode ter ideia de como viviam, se comunicavam ou se relacionavam os nossos antepassados. O papel do historiador é reunir fatos confiáveis do passado, selecioná-los de uma forma ou de outra, repassar o conhecimento adquirido a outras gerações, com o objetivo de transformar o presente e nos prepararmos para as possibilidades do futuro. Como alguns indivíduos e grupos, outros setores da sociedade se mantêm no poder, garantindo assim seus privilégios. O estudo das relações de poder envolve o entendimento de como as pessoas são governadas, ao uso que se faz da economia, religião e das ideias em geral. Ao longo da história foi bastante comum a destruição de documentos, com a finalidade de apagar certos acontecimentos. Muitos governos também forjaram provas documentais para produzir uma versão única do passado. Foi o que fizeram os ditadores brasileiros em décadas atrás, ao apagar as lembranças das pessoas que se opuseram ao regime. Atualmente se faz uso com frequência da disseminação de fake news ou notícias falsas, com o objetivo de distorcer a realidade dos fatos. Outro aspecto a ser ressaltado é que em diferentes épocas, algumas fontes históricas são mais valorizadas que outras. Atualmente, um dos documentos mais importantes para a história do Brasil é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que encaminhava os portugueses à época do descobrimento. Por 250 anos, esse documento ficou arquivado em Portugal, sem que ninguém se interessasse por ele. Só no século XIX, ele começou a ser valorizado e publicado no Brasil, no contexto da construção da identidade nacional. Como se pode ver, a história é muito dinâmica. Para quem não conhece a área, pode parecer que a função do historiador é procurar documentos, repeti-los e divulgá-los, mas as interpretações mudam. Não é só o passado que muda, o presente também muda. Portanto, a forma como cada pessoa, o governo, olha para o passado é diferente, o que faz surgir novas perspectivas e maneiras de tentar reconstruí-lo e compreendê-lo. Em muitos casos, conclusões que pareciam definitivas são alteradas. Hoje em dia é cada vez maior a afirmação da mulher, muito diferente de tempos atrás. É por isso que documentos já estudados são reinterpretados a partir de uma crítica à ideia de que apenas os homens foram responsáveis pelas grandes mudanças sociais. Por conta da maneira como a história era ensinada no passado, os alunos eram levados a pensar que as grandes mudanças que aconteciam ao longo do tempo eram realizadas por mentes brilhantes, superiores, por meio de muita força, inteligência ou de poder. Assim, grandes heróis foram construídos. Por exemplo, na independência do Brasil, em 1822, o grande herói construído foi Dom Pedro I.
considerado o grande responsável pelo acontecimento. E a maneira como foi nos contado nos levava a pensar que não houve outros personagens de vários setores da sociedade. Atualmente, os historiadores estão preocupados mais em tornar públicos os grandes debates em torno do processo de independência. Embora não se negue a importância da posição de Dom Pedro I, o olhar do historiador está mais voltado para o que fizeram, por exemplo, a princesa Leopoldina, José Bonifácio, entre muitos outros políticos que batalharam na época pela independência, mas também além de trabalhadores comuns, escravos, com diferentes projetos para o Brasil. A história é um instrumento de cidadania, que já pode fazer com que as pessoas assumam seu papel como protagonistas do que acontece em seu tempo. Ser cidadão, portanto, significa compreender as forças envolvidas em muitos problemas que nos cercam, seja em família, em nosso próprio bairro, no país ou em discussões em nível internacional, já que é necessário buscar alternativas para construir uma sociedade mais justa e humana. Portanto, quem faz a história? Apenas os imperadores, os marechais de guerra, os ditadores, os presidentes, os Napoleões da vida? Não. Todos nós fazemos a história. Todo gesto é um gesto histórico. O aluno, a professora, o sapateiro, o militar, todos nós somos sujeitos importantes na construção da história do mundo, principalmente em movimentos de reivindicação, de melhorias de vida da cidade ou da nossa própria família. Individual ou coletivamente, a humanidade foi evoluindo pelos séculos de existência, mas havia a dificuldade de saber o momento exato que cada um se encontrava no tempo, como os primeiros humanos faziam para saber as horas do dia. E assim foram descobrindo a movimentação do Sol, desde os primórdios da civilização até os nossos indígenas atuais. E o homem começou a inventar instrumentos para se calcular a hora certa. Um dos primeiros instrumentos foi o relógio do Sol, criado por volta de 1500 a.C. pelos egípcios, se orientava pela posição do Sol. A clepsidra, criada pelos gregos em 1400, também chamada de relógio d'água, usava a força da gravidade, que a água passava de um recipiente cheio para um vazio, e assim calculavam o tempo. A ampulheta, criada no século VIII d.C., é conhecida como relógio de areia, usado com o mesmo princípio. O relógio da vela, criado por volta do século VIII, contava o tempo a partir da queima da vela. O relógio de pêndulo, ou relógio cuco, criado em 1556, usava pêndulos para mover os ponteiros. O relógio de quartzo, criado em 1889. Em 1969, criaram uma versão de pulso, que tornou mais ágil o seu uso. Mas como se fazia para situar no tempo? Saber a hora do dia ou da noite já não era mais problema, mas em que dia do mês ou ano estavam. Para nos situarmos no tempo, foram criados calendários, ou seja, diferentes modos de contar e dividir o tempo. Para isso, cada povo escolheu uma data marcante para dar início à sua história. Os judeus começaram a contar a partir da criação do mundo, que para eles foi em 3760 a.C. Para os muçulmanos, a contagem é feita a partir da peregrinação de Maomé, de Meca para Medina. Lembrando que Maomé foi o fundador do islamismo, e essa viagem aconteceu em 622 d.C. Os cristãos contam, naturalmente, a partir do nascimento de Jesus Cristo. A maioria dos povos ainda utiliza essa referência, estabelecida pelos europeus, em 1582, pelo Papa Gregório XIII. Por isso chamamos de calendário gregoriano.
corrigindo falhas do calendário juliano, imperador romano. Os romanos contam naturalmente a partir da fundação de Roma, em 753. Seu calendário não se relacionava com a astrologia, e sim com a mitologia romana. Seus deuses governantes eram os marcos da referência para estabelecer a contagem do tempo. Os gregos antigos contavam a partir da primeira Olimpíada, em 776 anos antes de Cristo. Já os Yorubás, um povo indígena africano, existente nos dias atuais, na Nigéria e no Benin, conta o tempo a partir da colheita do inhame, base da alimentação de muitos povos. E assim como eles, muitos povos indígenas se orientam ainda pelo momento do Sol e da Lua, sem querer saber em que mês ou ano estamos. Com o tempo, os povos viram a necessidade de saber desses detalhes para tornar a coisa mais organizada. É o que chamamos de tempo histórico. A função do historiador é situar os homens e suas ações no tempo e no espaço, que é sentido diferente em cada lugar que é vivido. Por exemplo, um índio numa região distante vive um tempo histórico diferente de um habitante do Rio de Janeiro, por exemplo. Para facilitar as coisas, os historiadores do século XVIII criaram um método de divisão da trajetória humana em 5 períodos: a pré-história, história antiga, medieval, moderna e contemporânea. A pré-história. Tradicionalmente, o período se estende da origem do Homo sapiens sapiens a uns 200 mil anos, até a invenção da escrita por volta de 3.500 a.C. A invenção da escrita, como marco divisor entre pré-história e história antiga, trouxe consigo por muito tempo a ideia da divisão entre primitivo e civilizado. Foi um tempo subestimado por esses historiadores. Haja vista que as conquistas importantes como o domínio do fogo, a invenção da roda, a criação de ferramentas, os avanços da agricultura, etc., não foram devidamente valorizadas. Mas com o desenvolvimento da antropologia social, sobretudo no século XX, a ideia do povo primitivo foi abandonada. Em vez disso, passou-se a cada povo que tem seu próprio sistema de valores e sua forma de organizar a informação e transmiti-la. Assim, esses primeiros povos da antiguidade, mesmo sem ter desenvolvido a escrita, comunicaram seus valores de formas variadas, com elevado senso artístico, como é o caso das pinturas rupestres. Tanto que até hoje ainda existem sociedades que vivem sem o sistema de escrita. A história antiga. Segundo os historiadores tradicionais, os períodos históricos iniciam com a Idade Antiga, com o aparecimento da escrita em 3.500 a.C., indo até a queda de Roma, capital do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. A Idade Média vai da queda do Império Romano, em 476, até a queda do Império Romano do Oriente, que tinha como capital Constantinopla, atual Istambul, para o Império Turco-Otomano em 1453, portanto, período de quase 1000 anos. A Idade Moderna se estende da queda de Constantinopla, em 1453, até a queda da monarquia francesa, na Revolução Francesa, em 1789. A Idade Contemporânea começa aí, com a Revolução Francesa, indo até os dias atuais. As críticas que pode fazer é uma questão de didática, mas por que não considerar a fase anterior à escrita como fase histórica antiga? E todas as descobertas que tiveram no período? Talvez devesse haver uma revisão. Ela já está acontecendo. Os vestígios dessa civilização, os artefatos, etc., deveriam valer tanto para análise quanto os documentos. Os conceitos empregados para classificar cada período levam muito em conta o que acontecia na Europa e adjacências.
O eurocentrismo impedia, talvez inconscientemente ou predestinadamente, de olhar para o resto do mundo, na África, na Ásia, na América, na China, etc. Aliás, esse sistema nos leva a pensar em como tudo começou, de onde viemos, como viemos e somos para a origem dos seres humanos. Sobre isso há duas explicações, duas teorias sobre o assunto. Uma de base religiosa, o criacionismo, e outra de base científica, o evolucionismo. A de base religiosa, o criacionismo, defende que tudo que existe ser vivo ou matéria é fruto da criação de Deus, o Criador. Está presente nas três principais religiões, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Outra de base científica, que é o evolucionismo, defendida pelo britânico Charles Darwin no século XIX. Essa teoria afirma que seres vivos são resultado de uma constante evolução, da forma mais simples para a forma mais avançada. Os répteis e mamíferos, segundo esse raciocínio, evoluíram para espécies que resultaram nos dinossauros e nos mamíferos modernos. Como o ambiente está em constante alteração, aquelas espécies que apresentam características apropriadas sobrevivem mais tempo, e quem sobrevivia às intempéries da vida transmitiu essas características aos descendentes, por reprodução, naturalmente. Ele chamou esse processo de seleção natural. Para pesquisar, Darwin viajou pelo mundo inteiro, fez experimentos no Brasil, Ilhas Galápagos e muitos outros lugares. Por exemplo, de animais que se adaptaram, daria para citar os ursos polares brancos, que pela sua cor se confundia com a neve, podia atacar as presas com facilidade. Como exemplo dos que não resistiram às mudanças climáticas, citaria as preguiças gigantes e os mamutes, pois não chegavam até a fase de reprodução. Acabaram, como muitos, se extinguindo como espécie. Os primatas foram um dos que sobreviveram e deram origem aos seres humanos, segundo a teoria darwiniana. Eles eram mamíferos e enxergavam à distância e conseguiam agarrar os objetos com facilidade. Assim podiam se esconder do perigo. Os australopitecos viveram na África do Sul, no deserto do Saara, há cerca de 5,5 milhões de anos, e andavam eretos, com os dois pés. Com o tempo, alguns ficaram pelo caminho, outros sobreviveram. Há cerca de 2 milhões de anos, surgiu um ainda mais parecido, chamado de Homo sapiens, pertencente à espécie humana. Mas a história não é linear. Lá por volta de 200 mil anos, foi descoberta a existência de uma espécie ainda mais próxima dos humanos. O Homo sapiens sapiens desenvolveu a fala, sabia costurar, tocar, esculpir e desenhar, e assim, diferente de outras espécies que conviviam com eles tempos depois, como os Neandertal, que foram extintos, esses homos sobreviveram. O que ajuda a entender esse processo é o estudo dos fósseis. É aí que entram os arqueólogos. Qualquer dente, pedaço de osso, analisado em laboratório ou pela própria experiência e estudo, conseguem chegar até a idade que qualquer um ser vivo existiu. E pelos estudos, a pré-história se divide em dois períodos. O Paleolítico começou há 2 milhões de anos, com o surgimento do gênero Homo, se estendendo até 10 mil anos, com a invenção da escrita. O Paleolítico foi o período mais longo da humanidade. Os homens viviam da caça, da pesca e coleta de frutas, faziam suas armas com pedras pontudas. Por isso chamavam de Idade da Pedra Lascada.
os homens eram nômades e descobriram o uso do arco e da flecha. Outra descoberta muito importante foi a descoberta do fogo, há uns 500 mil anos, e é considerado um dos eventos mais importantes, visto que o fogo abria a possibilidade de assar carnes, alimentos, afugentar os animais e assim sobreviver em regiões geladas. O período neolítico começou aos 10 mil anos com o desenvolvimento da agricultura, passando pela descoberta dos metais, com 5 mil anos antes de Cristo, terminando com a invenção da escrita aos 3.500 anos antes de Cristo. No período neolítico, eles descobriram como polir as pedras, aumentando a durabilidade de suas ferramentas e armas, por isso chamado de Idade da Pedra Polida. Por conta das mudanças climáticas, eles começaram a domesticar os animais, como cabras, ovelhas e bois. Regiões de clima temperado passaram por aquecimento, e nas regiões polares o gelo derreteu. O resultado foi o desaparecimento de várias espécies de animais, como os bisões e os mamutes. Faltando carne, a solução foi desenvolver a agricultura. A prática da agricultura revolucionou a existência da vida na Terra, gerando várias mudanças nos hábitos. A sedentarização foi a primeira consequência, já que eles podiam cultivar o próprio alimento e com o pastoreio passaram a se fixar no mesmo lugar, além de se alimentar melhor. Lá por 5 mil anos, com o desenvolvimento da metalurgia, na Idade dos Metais, usava o cobre. Mais tarde, o bronze. Conseguiam fundir o ferro, passam a fabricar ferramentas vitais, como o machado. Assim podiam derrubar árvores, construir suas próprias casas, etc. Com as foices cortavam o mato e a enxada os limpava. A necessidade de cozinhar os levou à descoberta da cerâmica, produzindo panelas, vasos, jarros, etc. E com a própria produção de alimentos e técnicas de conservação aprimoradas, eles passaram a viver mais, a população aumentou. Lá por volta de 1300 a.C., com a técnica da produção do ferro, consegue produzir as espadas e os escudos. E acabou a paz, começaram a guerrear e a conquistar mais território. Mas a humanidade lá nos primórdios era mais pacífica que hoje. Não se sabe, mas é possível que a luta pela sobrevivência os levasse a pegarem ossos longos atacar os vizinhos, provavelmente da África, onde foi encontrado o primeiro fóssil de uma mulher que teria vivido há 3,2 milhões de anos. E a partir da África espalharam-se pela Europa, Ásia e alcançaram a América. Como chegaram à América é o maior desafio que até hoje intriga os estudiosos. A primeira hipótese é que teria sido pelo Estreito de Bering, entre a Rússia e o Alasca, em períodos de mar baixo ou de muito gelo. Outra é que tivessem chegado através de embarcações rústicas pelo Oceano Pacífico. Há indícios da presença de homens no Brasil há cerca de 50 mil anos. Mas quando se fala em organização em sociedade, temos que começar pela África, onde tudo começou, e mais especificamente no Egito, há cerca de 5 mil anos, no meio do deserto, à margem do rio Nilo. Se beneficiaram da fertilidade das terras. Depois de muita guerra entre eles, surgiram dois reinos, o do Alto Egito e do Baixo Egito. Por volta de 3.100 anos, o rei Menes, do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito, unificando os dois reinos, e se tornando faraó, nome que se dava ao rei, o todo-poderoso e fundador da primeira dinastia. Era o início do Império Egípcio, com sede em Tinis, depois substituída por Mênfis,
na atual Cairo. Os períodos do Egito se dividem entre o Antigo Império, em 2680, passando por estabilidade política e progresso econômico. O Médio Império começa no fim do Antigo, em 2040 até 1780, onde houve expansão. São invadidos pelos Hicsos, vindos da Ásia Central, permanecendo por 170 anos. O Novo Império começa em 1580 até 1070 anos antes de Cristo. Os Hicsos são expulsos, os egípcios conquistam o reino de Cush, na época chamada de Núbia, no atual Sudão, ocupam a Síria, a Palestina e a Fenícia, até serem conquistados pelos persas em 525 a.C. Os egípcios acreditavam na vida depois da morte. Por conta disso, construíam túmulos, sepulturas enormes, e os faraós construíam pirâmides. As mais famosas eram de Quéops, Quéfen e Miquerinos. Eles ainda foram responsáveis pela escrita hieroglífica. É importante destacar a importância da mulher na história do Egito, visto que, graças a um notável sistema jurídico, a mulher tinha direitos iguais aos homens. Podia ser governadora de província, de uma cidade ou qualquer administração pública. Ou seja, com exceção do exército, podia exercer qualquer função. Mas quem tinha poder mesmo eram os faraós e sua grande família. Ele era venerado como um deus. Tratava-se, portanto, de uma monarquia teocrática, ou seja, era um governo baseado em ideias religiosas. Depois vinham os sacerdotes, nobres e funcionários públicos com relativo prestígio. Na base da pirâmide estavam os artesãos, camponeses, escravos e soldados. A corte real era formada pelos sacerdotes e os nobres. Os escribas tinham também a função importante, pois fiscalizavam e controlavam a economia do reino. Além disso, eles anotavam os principais feitos dos faraós. Os jovens e os mercenários compunham o exército, que eram convocados em períodos de guerra. Por fim, os camponeses trabalhavam na agricultura e pagavam impostos altos também. Os escravos não pagavam impostos, mas também tinham que fazer tudo que o resto não queria fazer. A Mesopotâmia. A região é considerada o berço da civilização. Há mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, tribos vindas das montanhas caucasianas e da Ásia Central aportaram os primeiros habitantes da região, que abriga hoje o Iraque. Atraídos pelos grandes rios, o Tigre e o Eufrates, por vários séculos a região foi dividida por vários povos. Os sumérios desenvolveram o método de escrita cuneiforme, através de placas de argila, onde registravam fatos relevantes e principalmente a contabilidade da administração. Desenvolveram, para a época, um sofisticado sistema de irrigação, barragens e reservatórios. Outra importante obra foram os zigurates, que eram construções piramidais, que serviam tanto para a realização de culto quanto para o armazenamento de alimento, relativo aos silos atuais. Se organizavam em cidades-estado, tinham independência uma das outras. Eram politeístas, acreditavam em vários deuses e mitos. Um deles é o mito do dilúvio, em que, insatisfeitos com os homens, os deuses fizeram jorrar água, grande quantidade de água sobre a terra.
Os babilônios, ou amoritas, instalaram-se na região por volta de 2000 anos antes de Cristo. A Babilônia se transforma no grande centro comercial da região. O império perdeu força com a morte do rei Hammurabi. Criaram um dos primeiros códigos de conduta, as leis de Talião, o Código de Hammurabi. Foi no período do rei Hammurabi. Determinava a punição, que geralmente era severa, de acordo com o crime cometido. Se eu matasse alguém, naturalmente, eu seria morto. Até hoje há alguns defensores, ou muitos defensores, desta teoria. As grandes obras arquitetônicas foram os Jardins Suspensos da Babilônia e a Torre de Babel, que nos anos 90 e 2000 foram destruídos pelos radicais islâmicos. Os assírios possuíam um grande aparato militar. A administração era centralizada, baseada no poder de um rei ou imperador. A obra de maior vulto foi a Biblioteca de Nínive, também destruída pelos radicais islâmicos na primeira década do século XXI. Conquistaram toda a Mesopotâmia, Palestina, Egito e parte da Síria. Nabucodonosor reconquistou a Mesopotâmia e a Palestina, mas com sua morte o império foi em decadência. A Pérsia, liderada por Ciro II em 539, também conquistou o território e ainda mais o poder persa. Os hebreus, diferentemente dos povos citados anteriormente, os hebreus eram monoteístas. Acreditavam num Deus único, o Jeová. Moisés era o grande líder. Suas crenças foram base para as principais regiões do presente. O judaísmo influenciou o cristianismo e o islamismo. A diferença está no fato de que o islamismo tem Alá como Deus. Jesus Cristo é o representante de Deus para os cristãos, e os judeus estão esperando pelo Messias até hoje. A origem dos hebreus é a Palestina, e para se conhecer os judeus, que é outra designação para os hebreus, basta ler o Antigo Testamento da Bíblia. É longo, mas vale a pena. O poder era exercido por uma espécie de rei, que administrava as questões jurídicas, religiosas e militares. Como o povo era formado por tribos seminômades, eles viviam sempre à procura de terras férteis. Nessas indas e vindas, tribos hebraicas foram aprisionadas e escravizadas pelos egípcios. Em 1350, Moisés liderou-os na fuga de volta, na famosa abertura do Mar Vermelho, que pode ter sido uma grande seca do Mar Vermelho. Consideravam-se uma nação santificada, e as lideranças eram escolhidas segundo os padrões do Deus Jeová. As famílias eram numerosas, porque assim sua fé se espalharia pelo mundo afora, embora na época as famílias de todos os povos eram numerosas, pois não haviam métodos contraceptivos. A região foi e continua sendo palco de guerras por questões religiosas e fé até os dias atuais. A Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica é relativa ao período que corresponde à criação de métodos de escrita, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, até a queda do Império Romano do Ocidente. Dá ênfase à fase democrática de Roma e Grécia e toda uma gama de avanços em vários campos do conhecimento, que deixaram um legado importantíssimo para a humanidade. O ponto inicial da história antiga clássica foi o aparecimento dos primeiros escritos nas poesias de Homero, lá pelo século VIII a.C.
e termina entre os 300 e 600 depois de Cristo, na Antiguidade tardia, com a queda do Império Romano do Ocidente. A influência da cultura grega antiga na formação do chamado mundo ocidental é incontestável. Por isso é interessante entendermos as bases do pensamento grego e suas concepções. Na filosofia, os que mais se destacaram foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates se destacou por conta do combate aos sofismas, que eram comuns na época. Dizia que a lógica e a inteligência humana deveriam conduzir o homem ao bem. Quando não o faziam, não mereciam atenção. De maneira inteligente, incentivava os jovens a não serem manipulados pelos sofismas. Suas perguntas, muitas vezes desconcertantes, provocavam reações negativas nas pessoas que não aceitavam seus métodos, o que resultou em sua morte. Platão foi discípulo de Sócrates. Tinha suas preocupações mais voltadas para a política. O autor do livro A República idealizou uma cidade no qual dirigentes representam a encarnação da pura racionalidade. Nesse sentido, o poder deveria ser entregue a governantes filósofos, que conduziriam com sabedoria os rumos das cidades-estado. Aristóteles tinha seus pensamentos voltados para a explicação científica da natureza. Ficou famoso pelo desenvolvimento do uso da lógica na explicação dos fenômenos naturais, insistindo que a análise constante e racionais dos vários acontecimentos naturais poderia levar o homem a uma maior compreensão do mundo que o cercava. Na história e na medicina, Heródoto foi um dos que mais se destacou. Viveu entre 480 e 420 anos antes de Cristo. Pode ser considerado o pai da história, pois procurou narrar os acontecimentos de sua época, afastando-os dos relatos fantásticos e mitológicos, prática comum em muitas sociedades antigas. Ele não abandonou completamente esse método, mas se preocupou em conhecer e descrever o passado a partir da observação dos costumes dos povos. Filho de pais abastados, Heródoto conheceu diferentes povos, o que lhe possibilitou a realização de pesquisas de campo, por exemplo, no Egito, onde conseguiu explicar de maneira lógica a importância do rio Nilo para essa civilização. Na medicina, Hipócrates foi um dos destaques, que viveu entre 460 e 370 a.C. e se dedicou ao estudo do funcionamento do corpo humano. Assim como Heródoto, ele procurou separar a tradição religiosa da científica, no tocante à prática de combate às doenças. A observação e a experimentação se tornaram os fundamentos de suas práticas médicas. Na medicina, aliás, no teatro e na arquitetura, Fídia foi o mais famoso escultor grego. Trabalhou para Péricles durante o século de ouro da Grécia, sendo responsável por boa parte da reconstrução de Atenas e pela elaboração de grandes monumentos gregos. A arquitetura grega se destacou por sua variedade de estilos, entre eles o dórico, o jônico e o coríntio, identificados na decoração dos pilares de seus templos. Partenon foi a construção mais famosa da arquitetura ateniense, construído como um templo entre 447 e 438 a.C., sua estrutura básica atravessou milênios
Embora sua formação original tenha se perdido, ainda hoje é possível enxergar nele a grandiosidade e a complexidade da antiga arquitetura grega. Escritores como Eurípides e Sófocles, ambos do século XX, escreveram peças teatrais representadas até hoje, famosas por criticarem a condição humana ou por idealizarem um futuro melhor para todos aqueles que lutaram por esse fim. O símbolo do teatro hoje em dia é formado por duas máscaras, uma expressa alegria e a outra tristeza. Esse símbolo faz alusão ao teatro grego antigo, no qual os atores utilizavam máscara para representar sentimentos. Na matemática, Euclides, Pitágoras e Tales foram os destaques. Foram fundamentais na formação da matemática moderna ocidental. Euclides foi um filósofo e matemático grego que lançou as bases da geometria moderna, conhecida como geometria euclidiana. Teoremas elaborados por Pitágoras e Tales e que levam seu nome são essenciais para a resolução de problemas matemáticos e físicos. Imagine-se um mundo sem a geometria e todas suas derivações práticas na elaboração e construção de inúmeros objetos tão necessários à vida atual. Nos esportes, os gregos passaram a realizar os Jogos Olímpicos em homenagem aos deuses. Nessa época, os jogos ocorriam de 4 em 4 anos, momento em que reuniam representantes de toda a Grécia para disputar as modalidades, como lançamento de dardo, corrida, lançamento de disco, entre outros. Esse costume perdurou por muito tempo, embora interrompido por séculos, voltou a ser realizado em nossa era. A primeira Olimpíada do mundo contemporâneo realizou-se novamente na Grécia em 1896. Até hoje ela ocorre de 4 em 4 anos. De modo geral, só houve interrupção durante as duas grandes guerras mundiais. Em 2016, pela primeira vez na história, esse evento ocorreu no Brasil. E esse ano ocorrerá em Tóquio, no Japão. A religiosidade grega foi uma das expressões mais notáveis da cultura, tanto pela riqueza de detalhes quanto por sua permanência como um estudo até os dias atuais. Baseados em lendas e tradições que narravam a intervenção dos deuses na vida do ser humano, os mitos gregos se caracterizavam por sua complexidade e pela ação dos deuses com peculiaridades humanas. Dentre as divindades, as mais conhecidas foram Cronos, pai dos deuses, Poseidon, deus dos mares, Zeus, senhor dos deuses, Afrodite, a deusa do amor, e Atena, deusa da razão, cuja devoção era cultivada de forma especial em Atenas. Havia também os semideuses, ou heróis, que realizavam feitos extraordinários, como Teseus. Na religião grega não havia regras estabelecidas para o exercício da crença. Por exemplo, a vida após a morte era um tema muito recorrente, mas não existiam técnicas ou regras pré-estabelecidas para se obter sucesso, no que relacionava às questões práticas da existência. Como é possível perceber pela quantidade de divindades citadas,
Os gregos eram politeístas e seus deuses eram caracterizados pelo antropomorfismo. Tinham forma humana, estavam sujeitos às mesmas reações dos seres humanos. É importante ressaltar que os macedônios, nos quais trataremos mais tarde, admiravam profundamente a cultura grega e por isso assimilaram, né? A mistura da cultura grega ou helênica com a cultura oriental, resultante das ações de Alexandre o Grande, levaram a uma reelaboração das culturas ocidental e oriental, que chamamos de cultura helenística. A formação do mundo helenístico. O povo macedônio habitava a região norte da Península Balcânica, datado de aproximadamente em relação à Grécia. Contato entre os gregos e macedônios é naturalmente constante. No campo da política, deixaram um importante legado ao desenvolverem a ideia da democracia, em que foi reservado ao povo o direito de escolha de seus representantes. O Império Romano ocupa lugar de destaque quando nos referimos à Antiguidade Clássica. Essa cidade, que por muito tempo foi independente, representava um governo próprio. Expandiu-se por meio de conquistas, tornando-se um grande império, cuja cultura e sociedade tiveram grande influência na história da humanidade. Por 12 séculos, os romanos passaram por diferentes fases em sua organização social e política. Com exceção dos períodos mais antigos, a trajetória humana representa grande quantidade de registros disponíveis em variadas fontes, como leis, livros, obras de arte, documentos, edifícios e objetos cotidianos, além de muito mais coisas, como aquedutos, etc. Tradicionalmente, a história humana é dividida em 3 fases: período monárquico, republicano e imperial. O período monárquico começou com a fundação da cidade, em 753 a.C., até a expulsão do último monarca, Tarquínio, em 509. A república começa com a queda da monarquia, em 509 até 27 anos antes de Cristo, quando Caio Otávio, reunindo o poder das instituições republicanas em suas mãos, transformando-se em Otávio Augusto, o primeiro imperador. O império começa com o fim da república, em 27 anos antes de Cristo, até 476, depois de Cristo, quando os povos bárbaros conquistaram a cidade de Roma. É bom ressaltar que a parte oriental do Império Romano, que não foi atacada pelos povos bárbaros, deu origem ao Império Bizantino, que veremos mais tarde, com capital em Constantinopla. Roma, por sua vez, absorveu muito da cultura grega, mas era mais pragmático nas intenções de aumentar o território e conquistar o poder sobre outros povos. Na área do direito, foi muito importante, pois o direito romano-germânico serve como parâmetro para as normativas atuais. O alfabeto romano é utilizado por 2/3 da humanidade ao transcrever seus idiomas. No terreno da política, eles influenciaram o mundo com as ideias de um sistema parlamentar republicano. De 509 a 27 a.C., como já vimos, ocorreram profundas transformações políticas e sociais e econômicas. Com a queda da monarquia, o sistema evoluiu para uma república.
autocrático dos patrícios e algum tempo depois contou com a participação da plebe na condução da administração romana. Durante o início da República, o número de cidadãos que participavam era pequeno, mas com o tempo foi ampliado. As eleições para a magistratura eram feitas com voto aberto. A introdução do voto secreto ocorreu somente após o fim do período republicano. Esse período ficou marcado porque acontecia concomitantemente com a democracia grega, como um dos períodos mais importantes da história da humanidade, no que tange a questão da cidadania. Os povos pré-colombianos. Os povos pré-colombianos foram os povos que viviam na América antes da descoberta de Cristóvão Colombo, na América Hispânica e na América Anglo-Saxônica. No Brasil, se chamava de povo pré-cabralino, de Cabral, descobridor do Brasil. Os mais conhecidos foram os astecas, os maias e os incas, mas houveram muitos outros povos, e como os ticunas, os nazcas, os aimaras, os toltecas e outras subjugadas por eles. Praticamente todos eram sedentários e as sociedades eram bastante hierarquizadas, com um imperador no topo da pirâmide, seguido por sacerdotes, chefes militares, guerreiros e os camponeses. Eram politeístas, cultuavam vários deuses ligados ao ciclo da vida, através de procissões e rituais de sacrifícios de animais e de outros índios. No Brasil, haviam várias tribos com essas características e provavelmente até hoje. Os astecas viveram no norte do México. Depois de dominar vários povos, entre eles os toltecas, aumentaram seu território para o centro do território mexicano, onde fundaram a capital, Tenochtitlan, em 1350 d.C. Em pouco tempo se tornou um grande império através dos impostos cobrados de outros povos subjugados a eles. Na luta de conquista, costumavam capturar os inimigos e usá-los nos rituais religiosos. A grandiosidade do reino impressionou os espanhóis um século e meio depois. A economia era baseada na agricultura e como o centro do império era uma região pantanosa, se aperfeiçoaram em aterramento, chamado de chinampa, o método de plantação em pleno lago. Sua população não passava fome, por conta de um sistema de compensação, em que a família que cedesse um filho ao imperador recebia terra para viver nela. Os maias viveram ao sul do México, Belize, Guatemala e Honduras. Desenvolveram um sofisticado sistema numérico, mas também viviam da agricultura. Recebiam a terra do imperador em troca da cedência dos filhos para servir ao império. Mas o que chama a atenção até hoje é a arquitetura desenvolvida por eles. Em grandes e criativas pirâmides eram feitos sacrifícios de pessoas e animais. A decoração era feita com estátuas de animais e homens. Criaram um calendário próprio, com base na movimentação do Sol e da Lua, pois eram grandes astrônomos. Com isso, podiam prever os acontecimentos dos eclipses e estações do ano, fundamental para programar os períodos de plantação e colheita, além dos tradicionais rituais da tribo.
Os Incas viveram nos territórios do Peru, Equador, norte do Chile e parte da Argentina. Impressiona até hoje os turistas que os visitam. A arquitetura de suas construções na cidade de Cusco e Machu Picchu, no atual Peru, foram um período de grande importância. Também subjugaram vários povos através da cobrança de impostos. Por conta desse crescimento, desenvolveram um sistema de registro de contabilidade, que era chamado de quipó, que consistia de fios coloridos, onde se contava de nós, de 1 a 9. A economia era baseada na agricultura. Para isso, como viviam nas montanhas andinas, eles desenvolveram um sistema de irrigação baseado na curva de nível, em que se pareciam com andares. Suas terras também eram uma regalia do imperador, que cedia as terras para usufruto. Também eram politeístas e cultuavam vários deuses da natureza e realizavam os rituais grandiosos, sacrifícios de humanos e animais. O período Brasil pré-cabralino. Estudos comprovam que o Brasil foi habitado há cerca de 5.000 anos por centenas de tribos indígenas. Praticavam agricultura e trabalhos com cerâmica, em que os povos marajoaras se especializaram entre 500 e 1.300 anos depois de Cristo. Mas quando os portugueses chegaram, acabaram com tudo. Já haviam desaparecidos e o resto também sobraram poucos. No litoral, entre Santa Catarina e São Paulo, as tribos Pataxó e Nambiquara sobreviviam através da coleta de animais e principalmente peixes, crustáceos e mariscos, tanto que se formaram amontoados de conchas e ossos, que chamaram de sambaqui, preservados até hoje nas regiões costeiras. No Brasil, hoje em dia sobrevivem 218 tribos indígenas, cada um deles com um idioma próprio, em alguns casos mais de um idioma por tribo. Quando da conquista dos portugueses em 1500, a população era mais ou menos umas 5 vezes maior do que a de hoje em dia. As tribos dos Tupi-Guaranis eram as mais numerosas, além de uma infinidade de outras, como os Gê, Aruac, Chavante. Mas o que é lamentável é que durante o período de colonização, essa população diminuiu muito por conta da escravidão imputada pelos portugueses e pela invasão de terras que a eles pertenciam.